Bom, bom dia e quase boa tarde aqui já, iniciando o vídeo, né, que irá compor a avaliação da disciplina de sementes da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nesse vídeo a gente ficou responsável por descrever detalhadamente a atuação de um responsável técnico pela produção de campos de semente, né? Então, o responsável técnico ele deve atuar em toda a cadeia produtiva, né, da produção de sementes. Enfim, vou tentar sumarizar a atuação desses profissionais, né, que são fundamentais aí, né, tanto para a cadeia produtiva como para a agricultura como um todo, né, porque né, já é muito entendido, né, que as sementes, né, o material genético utilizado na agricultura é algo imprescindível aí para, né, uma produção, para obter boas produtividades, né, e consequentemente uma produção de alimento eficiente que possa alimentar a população. Então né, tendo compreendido isso, né, a gente tem aí um movimento, um sistema ascendente, digamos assim, que vai, né, dos centros de pesquisas, inicialmente, né, onde, através do investimento público, há diversos pesquisadores, também outros profissionais, que estão atuando no melhoramento, né, dos genótipos, né, né, através de selecionamento e outras técnicas. Os profissionais estão melhorando aí as espécies de plantas, né, seja para produção de grãos, produção de frutos, folhas, mas incorporando aí atributos agronômicos importantes nessas cultivares, né, o produto final seria uma cultivar, então, enfim, essas cultivares, né, após desenvolvidas, esse material genético, ele tem que ser propagado, né, isso é feito então pelos multiplicadores de sementes, que, né, como o nome já diz, multiplicam, né, esse material genético e encaminham, né, aos agricultores. Enfim, né, mas, né, dada essa grande importância, né, para certificar, digamos assim, né, que né, esse processo está ocorrendo, a multiplicação está ocorrendo de forma adequada e né, garantindo então que os agricultores possam encontrar no mercado sementes de alto potencial, né, principalmente, inicialmente os Estados Unidos, mas em seguida uma série de países passaram a estabelecer, né, inclusive o Brasil estabeleceu uma série de normas, né, de leis que propõem normas né, a serem seguidas que vão garantir né, que o processo está sendo realizado de forma adequada e que né, 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 os agricultores poderão então comprar essas sementes. E, enfim, essas normas são fundamentais aí para a produção agrícola né, de qualquer país. Né? No Brasil, né, essas leis né, foram estabelecidas pelo Sistema Nacional de Sementes, né, registrado no MAPA, que basicamente estabelece as normas que devem ser seguidas em né, todas as etapas da cadeia produtiva. Eu, né, primeiramente, né, vou retratar um pouco nessas questões mais burocráticas, né, que de fato o responsável técnico deve compreender muito bem né, e ajudar os multiplicadores de sementes a seguirem essas normas. Então, inicialmente, né, a gente tem o Renascem, que é uma espécie de cadastro, né, em que todos os atores envolvidos, né, inclusive os multiplicadores de semente e os responsáveis técnicos, devem estar registrados nessa plataforma do Renascem. Então, o responsável técnico então, deve conduzir o agricultor para que se registre, né, o multiplicador que se registre nessa plataforma. O responsável técnico também, né, nessa questão mais burocrática, deve estar constantemente monitorando né, a produção, né, mas para o final eu vou tentar retratar assim, né, de fato as técnicas de produção que devem ser seguidas em um campo de produção de sementes, né, direcionadas pelo RT.
Mas, enfim, né, também é uma questão burocrática, né, que o RT deve, né, fazer vistorias constantes nos campos. O responsável técnico também deve estar presente aí nos momentos de fiscalização, né, desses campos de produção que podem ocorrer, né, e, né, responder as questões e tudo mais. E, né, por fim, também os responsáveis técnicos devem, né, acompanhar todo o processo de certificação que ocorre após, né, a colheita, né, após todo o processo durante a semeadura e a colheita tem as etapas de certificação, né, por uma série de metodologias estabelecidas nas leis também que os responsáveis técnicos devem compreender muito bem e devem acompanhar nessas resoluções, né, seja também aí para o armazenamento de sementes, né, identificação de quanto tempo cada lote poderá ficar armazenado, né, tomar decisões assim essenciais, né, seja para o multiplicador, para o agricultor que está multiplicando a semente, como para toda a cadeia produtiva agrícola, né, como um todo. E, né, por fim, né, emitir uma certificação, né, um laudo de conformidade que, né, através da assinatura do responsável técnico, que aquelas sementes realmente são de procedência, né, que foram efetuados todos os procedimentos necessários. Agora, mas entrando um pouco no sentido das questões técnicas, né, a serem seguidas no campo de produção de sementes, que devem ser, né, muito bem aconselhadas ou muito bem recomendadas pelo responsável técnico. A gente tem inicialmente, né, a escolha, eu acho que inicialmente a escolha da área, né, em que serão implantadas, né, essa lavoura. Então, né, deve ter muito bem conhecido, né, o histórico da área, os patógenos que ali estavam presentes, né, o tipo de solo, as qualidades, as características do clima, né, para assim, né, caso seja uma área adequada, poder, né, de fato escolher, né, a espécie, não só a espécie como cultivar também, né, que serão serão cultivadas e multiplicadas sementes, né? É importante salientar, né, que o responsável técnico deve ter clareza disso, né? Obviamente que essa espécie, essa cultivar, né, como eu disse, né, desenvolvida pelo centro de pesquisas, por uma série de ações de melhoramento e investimentos, né, que proporcionaram essa cultivar ter características produtivas superiores às espécies não melhoradas, elas devem estar registradas no é, são cultivares que devem estar credenciadas numa espécie de plataforma também, né? Né, o melhorista que desenvolveu uma cultivar, ele, né, tem que registrar isso, né, as peculiaridades dessa cultivar, numa espécie de registro nacional das cultivares. Então, né, muito importante salientar que os, os multiplicadores, né, por obrigação devem estar utilizando essas cultivares melhoradas, né? Claro, né, isso é lógico, né, que, né, se essas cultivares, né, foram desenvolvidas através de uma série de investimentos e proporcionam características agronômicas superiores, elas devem ser utilizadas, né? Outra questão importante também, né, que o responsável técnico deve orientar os agricultores é a questão do isolamento, né, e a questão do isolamento do campo, né, evitando o máximo de contaminações, né, eh, de outras cultivares ou de outras espécies, né, então fazer de alguma forma, né, que seja um campo isolado, tem algumas medidas como barreiras verdes, enfim, e e também outra questão bastante importante que o RT deve estar direcionando os agricultores é a renovação do estoque de sementes, pois né, há uma quantidade determinada na lei também de ciclos
que os agricultores podem, que os multiplicadores de sementes podem estar realizando a partir da compra de uma semente, né? Então, os multiplicadores, né, eles vão, né, comprar sementes, num próximo ciclo utilizar as próprias sementes colhidas, né, para produzir, a se cultivar. E, enfim, né, nesse processo então vai ocorrendo a perda da pureza varietal, né, através de contaminações, né, de fecundações cruzadas. Então, né, o responsável técnico deve orientar, né, o momento que deve, né, agora a gente tem que realmente buscar uma nova cultivar ou comprar, né, ir atrás dos centros de melhoramento para, né, iniciar uma nova propagação, pois, né, isso também é estabelecido na lei. Por último, né, que eu gostaria de falar, talvez, né, mais brevemente, referente a, né, os cuidados, assim, né, constantes que devem estar sendo cuidados, né, referente seja a adubação, assim, precisa, os tratamentos com fungicidas, inseticidas precisos também, que o RT deve estar recomendando, né, porque, né, como eu disse, devido a essa extrema relevância, né, do produto final dessas lavouras, né, que seria um material genético, genótipos utilizados na agricultura como um todo, esses cuidados devem ser, né, ser muito bem executados, né, assim como manejo de plantas espontâneas também, ali, né, na época de colheita, né, as épocas de semeaduras, né, para que a cultivar se desenvolva, né, da melhor forma possível, né, também os cuidados durante a colheita para não correr danos mecânicos, enfim, né, são as questões mais voltadas às técnicas de produção. Então, né, para finalizar o vídeo, né, o RT deve ser um profissional altamente capacitado de forma técnica, né, né, para realizar todas essas recomendações que eu disse, como também, né, deve ser um profissional, né, que deve né, ir se informando, se informar das questões burocráticas, né, lidar com a documentação, né, todas as questões que eu relatei. Acho que seria isso.